Olá, boa noite, Mônica, Vinícius, tudo bem? Roberto, Tereza, liberando o grupo 2. Olha o link 2 aqui, o Arnaldo já está aqui, Roberto também. Nelson, liberando o grupo link 3. A Rose, o Leonardo também está aqui conosco. Ótimo, vamos lá. Liberando mais um grupo aqui também, o Nelson, Rogério. Anulado pelo primeiro grau, uma devidade em juízo à corte, mas se equivocou na decisão. Pelo fato que o ato foi de livre e espontânea. Vamos lá, vamos iniciar mais um grupo de estudos aqui, mais um encontro importante. Parabéns para você que está aqui conosco. Liberei aqui, são 8 links, todos os links estão liberados. Vamos lá, ótimo. Vamos iniciar então mais um grupo de estudos, ok? Vamos juntos. Parabéns a todos os advogados e advogadas. Tem o Dr. Nelson, que é cartorário oficial do cartório, que está aqui conosco. O Rogério, que é defensor público. Muito legal, muito feliz. Bem cheio hoje, hein? Liberei todos os links aqui. Estamos chegando a 28. 29. Legal, vamos iniciar então. Com muito carinho, mais um grupo de estudos. A ideia é sempre fortificar. Lembrando que eu vou iniciar aqui com o nosso conteúdo, o assunto, o carro abre alas, e fiquem à vontade a fazer perguntas, tá? Todo mundo pode aparecer também, são links separados, nem todo mundo vai conseguir ver todo mundo, por questão de estratégia para não cair link, não cair o sinal, alguma coisa nesse sentido. Nós temos pessoas do Brasil todo, e vamos iniciar. Bom, as perguntas são feitas ao final, vamos iniciar então nosso grupo de estudos. Vamos lá. Valendo, hein? Vamos lá, vamos conversar então. E nesse momento nós vamos estudar a respeito da REURB. É muito importante saber que nós temos vários meios para regularizar um imóvel. Nós temos sim o uso capião, temos a edificação de registro público, temos a edificação compulsória, temos várias ações, demarcação de terras, ação de divisão de terras, várias ações importantes, vários procedimentos importantes. Mas vamos classificar isso da forma correta e vamos aprofundar o nosso estudo hoje na regularização administrativa, que é muitas vezes esquecida. E eu costumo dizer que, dependendo da cidade que você vai advogar, é mais fácil você conseguir fazer uma REURB, um procedimento de REURB, ou seja, uma regularização administrativa, que propriamente o uso capião extrajudicial. Quem me conhece, com base nos meus livros, com base nas minhas aulas, sabe que o professor Júlio, eu sou muito sincero. Sou muito sincero, quando dá certo eu falo, para você usar como exemplo. Quando dá errado, eu falo para você usar como exemplo, para você aprender pelo amor, não pela dor. O professor Júlio, nunca fui vendedor de nada. Então, eu sou muito sincero, eu quero o teu bem. E eu estou aqui para falar sempre a verdade, com base na prática, no dia a dia. Eu sei que hoje nós vivemos um mundo que muita gente, né, vende curso, regularização de imóveis, muita coisa nesse sentido, mas a gente escuta muita besteira. E uma dessas besteiras que o uso capião extrajudicial sempre vai ser utilizado, e não é. O uso capião extrajudicial, eu costumo dizer, com base na prática, de cada 100 casos de uso capião, eu diria que 97, 98 são judiciais. Não dá para a gente sair fazendo uso capião extrajudicial como a gente queria. Fui o terceiro advogado no Brasil a fazer o registro do uso capião extrajudicial. Saiu até na Segundo Advogado, saiu na Carta Forense, Tribuna do Direito, vários jornais, saiu até na revista Veja na época. Fui, de fato, o segundo ou terceiro advogado que conseguiu registrar o uso capião extrajudicial. Mas esse procedimento, claro que é um avanço, claro que é mais uma oportunidade, mais um procedimento, mas nunca vai atingir a totalidade, né? Nunca nós vamos conseguir fazer o uso dele 100%, exclusivamente, majoritariamente. Por quê? Várias justificativas. Os cartórios são mal remunerados. A grande responsabilidade que um cartório de registro de imóveis e o tabelião assumem em lavrar a escritura pública de uso capião extrajudicial e o cartório de registrar.
Fatores como provas, falta de provas. Muitas pessoas têm a posse, mas não têm provas, não cuidaram disso, pagam água e luz na conta de um falecido, de um parente, de um terceiro. Não tem muitas correspondências. Ou seja, tem a posse de fato, mas não tem evidências, não tem fatores probatórios. Então, muitas vezes, nós precisamos do uso capião judicial para construir essa análise probatória. Talvez uma audiência de instrução de julgamento, talvez uma inspeção judicial. Então, venderam e vendem para nós uma coisa que não vai atingir nunca os maiores honorários da advocacia, não. É algo que temos que saber, temos que dominar, o uso capião extrajudicial. Faço bastante pelo grande volume de regularizações que eu faço aqui no escritório, mas é muito pequeno o volume perto do que a gente faz. E aí eu trago a REURB, quando nós falamos da REURB e a regularização fundiária, eu percebo nas aulas, nas pós-graduações, nas aulas da pós, nas aulas do mestrado, no dia a dia da advocacia aqui no escritório do Brasil todo, que de fato é mais fácil você fazer REURB e ter sucesso na REURB em diversas situações do que fazer muitas vezes o uso de uso capião extrajudicial. É uma realidade, é uma realidade. Então vamos estudar do começo, tá bom? Vamos lá. 2 pontos que eu sempre bato nisso e a gente tem que conversar sobre isso para não errar. Explique para o seu cliente. Regularização administrativa é uma coisa, regularização registral é outra. Regularização administrativa é a regularização na prefeitura, na União, no Estado, município, órgãos ambientais. Regularização administrativa é alvará, é habites, isso é regularização administrativa, ok? Regularização registral, eu estou falando sim da regularização no cartório de imóveis. Regularização no cartório de imóveis. Eu só sou dono, proprietário, quando o meu nome está no cartório de imóveis, quando o nosso cliente tem o seu nome no cartório de imóveis. Então, cuidado com isso, nós erramos muito. Muitas vezes o cliente contrata o advogado, advogada, e ele acredita que a regularização é automática e vai regularizar tudo. E não é assim, né, gente? Muitas vezes a regularização correta sempre será a regularização registral para posteriormente conseguir a regularização administrativa. Então, cuidado. Então, o primeiro ponto que eu quero, dentro da nossa aula, dentro do nosso curso, é trabalhar esses aspectos. Regularização administrativa é uma coisa, a regularização registral é outra. Ok? Combinado? Para a gente não errar. Vamos para um segundo ponto que eu quero trabalhar com você, que é, de fato, os procedimentos para regularizar imóveis no Brasil. Nós temos 3 procedimentos para regularizar imóveis no Brasil. Judicial, são ações judiciais, são ações declaratórias, são ações de obrigação de fazer, são ações constitutivas. Nós temos vários efeitos, uma decisão tem vários efeitos, e nós podemos usufruir desses efeitos de diversas ações para regularizar imóveis. As mais conhecidas, ação de uso capião, 36 espécies, tipos, modalidades. Temos também a ação de retificação de área, ação de divisão de terras ou demarcatória, a adjudicação compulsória, inclusive no formato inverso. Então, são várias ações importantes que nós podemos usar para conseguir regularizar o imóvel. Mais um ponto importante que eu quero falar com você. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis, eu trago para você que a regularização extrajudicial surge como um formato interessante, rápido, quando possível. Eu consigo regularizar um imóvel judicial, que é o uso do fórum, poder judiciário, o extrajudicial. Eu estou utilizando o poder judiciário, mas indiretamente. E aí nós temos, dentro dessa regularização registral, dentro dessa regularização extrajudicial, nós temos o inventário, o divórcio com partilha de bens, a própria retificação em estupro público, o uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, tudo isso é muito importante e relevante, porque nós conseguimos, através da escritura pública, regularizar imóveis. É isso, através da escritura pública. Na verdade, quando nós fazemos a regularização extrajudicial, nós vamos, no lugar do processo, da ação, nós vamos usar a escritura pública. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, a escritura pública vai substituir um processo, uma decisão judicial. Essa é a ideia. Tá? Então, quando nós falamos aqui, é importante saber, escritura pública, tabelião de notas que faz, registro, cartório de imóveis competente. Ok? Porque aí nós não erramos. Terceira forma de regularizar imóveis no Brasil é a forma administrativa. Eu tenho várias formas de regularizar um imóvel de forma administrativa. Entre essas formas, eu tenho a REURB. Entre essas formas, eu tenho imóveis da União, nós vamos conversar sobre isso. Então, existem muitas formas de regularizar imóveis no Brasil, formas administrativas, tá? Então, vamos conversar sobre isso também. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Em relação ao uso capião extrajudicial, não é pré-requisito
para fazer o escapeão judicial e passar no cartório, tentar fazer no cartório antes. Cuidado, hein? A ação de usucapião não depende de procedimento prévio, extrajudicial prévio, não depende. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que o ajuizamento da ação de usucapião independe do pedido prévio no cartório, na via extrajudicial, no procedimento extrajudicial, tá? Então, ponto importante. Nós temos o RESP 1796-394, recurso especial RESP 1796-394, que trouxe aí, de fato, uma decisão unânime nesse sentido da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ponto importante também a se falar. Quando nós falamos de regularização administrativa, não vamos pensar só na REURB, não. Eu consigo regularizar imóveis também através de requerimentos, né? Requerimentos. E, inclusive, tem meios rápidos de fazer isso. Regularização de imóveis da União, né? Da União. Eu consigo no site da União, se você entrar no site da União, você consegue fazer isso com facilidade. Você entra no site www.gov.br, lá você consegue fazer a regularização, o pedido de regularização através do próprio site. Você consegue fazer de imóveis da União ou considerados da União. Então é interessante. A chamada regularização de utilização de imóvel da União. Você consegue fazer via requerimento. É muito fácil. www.gov.br. Você faz tudo por ali, né? Essa regularização ela é bem prática, bem fácil. Para você obter a regularização do imóvel administrado pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, a SPU, e que é utilizada por particulares em relação a diversas situações, foro, concessão especial de uso para fins de moradia, concessão do direito real de uso, então tem cessão, autorização de uso e etc. Você consegue fazer pelo site, tá? Então é bem interessante. Esse serviço não se aplica a entes públicos federais, estaduais e municipais e entidades sem fins lucrativos, mas é bem interessante. Quem pode utilizar esse serviço desse site que estou te indicando aqui? Pessoa física, empresas, entidades com fins lucrativos e pessoas jurídicas integrante da comunidade tradicional. Então, a lei que trata desse assunto é a lei, inclusive, a Lei 9.784 de 1999. Essa lei que trata, né, no artigo 9º e 10º, sobre a regularização de imóveis da União. Então é bem interessante, fácil de fazer. Nós temos a primeira etapa para fazer o cadastro no portal, o SPU, você faz o cadastro no portal e você consegue fazer um requerimento também pelo site. Lembrando que você pode também entregar o requerimento escrito, né, em algum endereço mais próximo. Para pessoas físicas, é necessário entregar documentação de identificação com foto, RG, CPF, carteira de habilitação, carteira de trabalho. E para pessoas jurídicas, o ato constitutivo, estatuto social, contrato social, registro na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas. Tá? Então, bem interessante esse formato também. Vamos lembrar aqui que nós temos a seção de uso, onde a prefeitura, o município, a União, o Estado, pode conceder o uso por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, isso é muito comum. O prazo comum é 10 anos, né? Comum 10 anos. Mas também é importante saber. Eu posso pedir o usucapião da matrícula, né, do imóvel, para me tornar dono, mas eu posso pedir também do direito de uso. Então, o usucapião direito de uso existe, hein? Muitas vezes a gente esquece, mas se eu estou fazendo um usucapião de um imóvel público, talvez uma área, eu consigo a permissão de uso. Então, isso é também importante trazer no nosso estudo aqui, ok? Agora sim, entendendo isso, professor Júlio, o que é REURB? Então, vamos lá. Surge a REURB para que possamos fazer a regularização fundiária urbana. REURB, apelidada como REURB. A REURB, nós vamos regularizar imóveis de forma administrativa, então uma regularização administrativa. Honorários advocatícios. Na verdade, quando o advogado é contratado para fazer a REURB, ele vai cobrar os honorários com base numa ação de regularização de imóveis. Um exemplo do usucapião. O valor é o mesmo, o valor dos honorários, porque eu estou fazendo, de certa forma, um usucapião administrativo, ok? Então, REURB seria um usucapião administrativo, porque também é reconhecida como uma forma declaratória, também é reconhecida como uma forma originária. Tem aí alguns doutrinadores, defendem o contrário, mas na prática é isso mesmo. A regularização fundiária, chamada de REURB, é o procedimento por meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados em áreas urbanas. E tem muito, né, gente? Tem muito. De acordo com a lei federal, essa lei da REURB, a Lei 13.465 de 2017, a REURB ela consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e também à titulação dos seus ocupantes. Esse é o grande objetivo da REURB. A regularização fundiária, gente, ela serve para quê? Para compatibilizar o registro de imóveis com a realidade. Esse é o grande objetivo. O registro é bom para todo mundo, para o posseiro que se torna proprietário, mas é importante e é bom também para o município, o Estado, a União, para todos. Para a economia. Então, a REURB vem para avançar, para acelerar essas regularizações. 75% dos imóveis no Brasil são irregulares, né, gente? Então é importante falar sobre isso. Quando nós falamos da REURB, então, ela serve, a regularização fundiária serve para computabilizar, de fato, o registro de imóveis com a realidade. Eu vou trazer a realidade fática. É o que faz o usucapião, né, gente? Transforma a posse em propriedade, o dono de fato, né? O produto final da REURB, que é a regularização fundiária, é um direito real registrado no cartório de imóveis e garantindo também a segurança jurídica na posse para o morador do imóvel regularizado. Esse é o grande objetivo. Quando nós falamos de REURB e usucapião, qual que é a diferença, professor Júlio? Eu defendo nos meus livros, nas minhas obras, que ambos instrumentos são, sim, formas originárias de propriedade. Então, podemos dizer que a REURB é uma regularização administrativa, uma usucapião administrativa, sim, claro que sim, podemos dizer. A REURB eu vou fazer no município. A lei estabelece, ou melhor, estabeleceu, que todo município tenha, de fato, uma comissão de regularização fundiária. E tem funcionado. Muitos municípios têm, de fato, essa comissão, a comissão de regularização fundiária. Muitos municípios têm. Bem feita, bem instituída, é um grande avanço, né, gente? É um grande avanço. Mas tem município que tem de fachada. Esse é o problema, né? Tem muito município que tem de fachada. Ou seja, nós temos uma comissão de regularização fundiária que não existe, não funciona. É uma realidade, infelizmente. Mas a maioria dos municípios tem. E é muito bem feita. Quando nós falamos de REURB, eu trago para você que é um sistema de regularização rápida, célere. Eu faço um requerimento, petição inicial, seguindo os requisitos do artigo 319. Vamos conversar sobre isso já já. Vou protocolar na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, ou presencial, tem prefeitura que tem sistema online, então eu faço isso via sistema online. E a prefeitura, a comissão vai dar o devido andamento. A comissão vai fazer o seu devido andamento. Pedindo para emendar, pedindo novos documentos, diligências, talvez. Se eu consigo o deferimento, a comissão de regularização fundiária vai expedir uma certidão, chamada certidão de regularização fundiária, e o ideal, a ideia, que eu pegue essa certidão e leve ao cartório. A ideia é essa. Eu pegue essa certidão, leve ao cartório via requerimento e consiga, em regra, fazer o registro. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, a REURB, quando nós falamos de REURB, a ideia da REURB é usar o município, a comissão de regularização fundiária, para que essa comissão possa fazer a emissão, expedir um documento que chama certidão de regularização fundiária para conseguir fazer o registro no cartório de imóveis. Então, o procedimento definido na prefeitura, eu pego essa certidão de regularização fundiária e levo ao cartório via requerimento e tenho que fazer o registro, ok? Essa é a ideia da REURB. Esse é o objetivo da REURB. Professor, mas a comissão negou. Cabe recurso? Na verdade, alguns falam em mandado de segurança, né? Eu sempre separo muito a teoria e a prática. Na REURB, quando você tem um procedimento indeferido, o ideal é que você tente entregar o que está sendo solicitado para que seja deferido. Dê entrada novamente. Se eu dei entrada na REURB, se eu dei entrada no município, fiz um requerimento no município e ele indeferiu, nada impede que eu possa dar entrada de novo. Então, recurso administrativo, não temos, na verdade. Não temos um recurso administrativo, apesar, né, da gente, de fato, o direito constitucional obrigar a ter o duplo grau de jurisdição até nos processos administrativos. Mas, em regra, não tem. Você pode fazer um pedido de reconsideração. Quando o município, a comissão de regularização fundiária, nega o registro de regularização fundiária, REURB, eu posso fazer um pedido de reconsideração. Mas eu oriento você a fazer um novo pedido. É melhor que fazer um pedido de reconsideração, entregando o que foi pedido. Não oriente você sair fazendo mandado de segurança. Quem me conhece, eu sou advogado raiz, de verdade.
Eu dou aula todo dia, amo o que eu faço, escrevo muitos livros, mas sou advogado raiz. Fiz o que fiz na vida com a advocacia. O escritório cresceu muito, então eu falo a verdade, não vivo de ilusão, não vivo de poesia. Quando nós falamos de REURB, não adianta fazer mandado de segurança porque você teve um procedimento indeferido. Você vai perder tempo, vai fazer o seu cliente gastar dinheiro à toa. Tempo é dinheiro, tempo você tem que ganhar e não perder, tentar ganhar. Então cuidado, tá, gente? Seria um erro muito grande, na minha opinião, salvo raríssimas exceções, fazer um mandado de segurança. Quando nós falamos de REURB, então, eu trago para você que a regularização fundiária, a REURB, nós vamos fazer junto à prefeitura. Ao final desse procedimento, desse requerimento, dessa solicitação, vai ser expedido uma carta chamada carta, ou melhor ainda, certidão de regularização fundiária, o qual eu vou levar a registro no cartório de imóveis competente via requerimento para registrar. A regularização fundiária urbana é o procedimento por meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas. Essa é a ideia, de acordo com a Lei 13.465 de 2017. A REURB ela consiste nisso, num conjunto de medidas judiciais dentro do requerimento, chamadas de medidas judiciais, mas urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. A REURB, então, ela serve, a regularização fundiária serve para compatibilizar, eu gosto muito desse termo, compatibilizar o registro do cartório de imóveis com a realidade. O produto final da REURB é a regularização, né? É o deferimento, a expedição da carta da expedição da certidão de regularização fundiária, e eu levo isso ao cartório para registrar e conseguir dar segurança jurídica ao meu cliente, a partir do momento que ele consiga o registro disso, transformando a posse em propriedade. Então, muita atenção aí em relação a isso. Em relação às modalidades da REURB, presta atenção aqui, presta atenção aqui, não pode perder o foco não, vem. Vamos lá. Rogério, eu te mandei um rascunho, hein? Nós temos aqui o aluno Rogério, que é defensor público, que em parceria no estado dele está fazendo uma regularização fundiária fantástica. Você tinha pedido um rascunho, eu fiz um rascunho para você com muito carinho, tá bom? Boa sorte, vai dar certo, hein? Quero agradecer também o Rogério e o Felipe, né? O Felipe também mandou aqui um presente para o professor. O Felipe pediu para eu corrigir o requerimento dele de REURB, eu corrigi e ele falou que deu certo. Fico muito feliz, tá bom? Muito obrigado pelo presente que você mandou, fico muito feliz. Em relação à modalidade de REURB, as modalidades, o procedimento de regularização fundiária, urbana, depende da definição de uma, né, entre duas modalidades de REURB, de fato. Nós temos a tão conhecida REURB-S, que é a chamada regularização fundiária de interesse social. Essa é a primeira espécie que nós temos. Essa espécie aplica-se aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, então fique atento. REURB-S é de interesse social, então população de baixa renda, para regularizar imóveis, para conseguir o registro. Lembrando que assim declarados, né, em ato do Poder Executivo Municipal, e essas pessoas receberão gratuitamente o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por conta do poder público. O advogado pode atua quando ele é convidado. O professor foi convidado esse ano por 16 municípios, me contrataram para fazer REURB, mas o timbrado não é do escritório, o timbrado é do município. Foi contratado por serviço intelectual. Então, normalmente essa REURB o advogado particular pode fazer, mas normalmente nós fazemos em parceria com a Defensoria Pública, com a Procuradoria, depende do projeto, né? Normalmente é com a Procuradoria. Essa REURB é bem específica. Existe a REURB-E, que é a regularização fundiária de interesse específico. Essa REURB é aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados por população não qualificada na hipótese da REURB-S, isso é fato. Então nós temos aí pelo menos duas REURB. E tem a REURB mista ainda. Né? Quando nós classificamos REURB, tem a mista também, que eu vou explicar já já. Em relação a outro ponto importante, quem pode e como requerer a REURB? Então nós sabemos que é via requerimento, ou físico ou digital, depende do site do município. A maioria é digital. Via requerimento, é assim que eu vou requerer a REURB. Quem são legitimados para solicitar a REURB? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta, ok? Também os herdeiros, né, os beneficiários,
O professor hoje falou tanto de herança, Deus do céu, o professor hoje eu fiz, acho que 4 inventários, gente. 4 inventários, 4 ações, né? E fiz a correção de uma minuta. Por isso está martelando a minha cabeça inventário. Jesus do céu, quantas partilhas eu fiz hoje, hein? Rendeu. Quando nós falamos, então, dos legitimados para solicitar REURB, eu trago para você que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta, também os seus beneficiários, individual ou coletivamente, fato, diretamente ou por meio de cooperativas, também é um nicho de mercado para o advogado atuar, trabalhar para cooperativas, então fique atento aí. Também é importante, cooperativas, quando eu falo cooperativas habitacionais, tá? Não só cooperativas habitacionais, mas anote aí também associações de moradores, quantas tem, né, gente? Fundações e certas organizações sociais também, é importante, hein? Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores também podem fazer REURB, são legitimados, né? Legitimidade ativa. A própria Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes, e o Ministério Público, né, gente? Rogério, você que é promotor aí, Ministério Público. E foi a pergunta do Israel, né? Israel que é oficial de cartório, né, Israel? É o segundo cartório? Israel é o oficial do segundo cartório de imóveis. Então, também o Ministério Público. É importante, gente, deixar claro que os legitimados poderão promover todos os atos necessários à realização fundiária, inclusive requerer os atos de registro, mas quem é competente para aprovar a REURB é o município, tá? Sempre o município, tá bom? Não confunda legitimidade com, né? Eu sempre falo isso, né? Legitimidade com quem possa, de fato, dar ok. Então, não confunda isso é importante. Então, olha só, REURB é isso, hein? Vamos ficar atento, porque nós temos a regularização fundiária, nós temos 3 meios, 3 formas de regularizar imóveis, e REURB é uma delas, tá? Então, vamos ficar atento em relação a isso. Cuidado, hein? Eu volto a falar, muitos advogados escolhem o procedimento errado, escolhem a modalidade errada e acabam prejudicando o seu cliente, né? Então, acabam prejudicando o seu cliente. Quero agradecer a todos aqui. No link, nós estamos chegando a 69 alunos aqui, do grupo de estudos aqui. Então, muito legal. Tem alunos do Paraná, Rio Grande do Sul. Que legal, hein? Espírito Santo. Legal. Bacana, gente, bacana. Obrigado pela confiança, tá? Obrigado pela confiança. Vamos lá. Quando nós falamos de REURB, então, nós já sabemos quem tem legitimidade e como fazer. A REURB é um meio, sim, de regularizar imóveis. Nós tivemos a lei 14.620, então, já que estamos falando de REURB, é importante falar, né, dessa lei. Essa lei trouxe alguns impactos, algumas situações importantes, então, importante falar dessa lei. Tá? Então, vale a pena falar. Algumas alterações, inclusive, pertinentes, né? Então, quando nós falamos de REURB, não podemos deixar de lado o estudo dessa lei também. Quando nós falamos de REURB aqui, eu quero trazer para você que o processo ele tem demorado. O professor fez uma regularização de uma grande área em Osasco. Nós conseguimos, através da REURB, fazer a regularização do imóvel em menos de 8 meses. Né? O professor foi contratado pelo prefeito da cidade e conseguiu fazer a regularização juntamente com a procuradoria. Então foi muito bacana, foi muito rápido, de uma área, né? de uma área. Então foi muito legal. A importante alteração ditada pela Lei 14.620, gente, essa lei que é 2023, autoriza os loteadores a submeterem seus empreendimentos ao regime de afetação, que trata-se da antiga reivindicação de loteadores, né? Posto que até agora apenas os incorporadores poderiam instituir tal regime. Então, acho que foi um grande avanço, a grande alteração, né? Então, é importante trazer isso. Então, foi um dos avanços, né? Um dos avanços. Quando nós falamos aqui dos procedimentos de REURB, qual que é o primeiro passo, então? O requerimento. Eu faço o requerimento, vou anexar documentos, faço o requerimento com quem é o legitimado, ao poder público, lembrando que é o poder público municipal. Importante sempre classificar a REURB, S ou E, existe a mista, doutrinária e jurisprudencial. É feita uma pesquisa de domiciliaridade no cartório, então a Comissão de Legalização Fundiária vai fazer isso. Posteriormente, tem que apresentar a planta de sobreposição, isso é necessário. Então, a REURB, eu preciso de uma planta nova, isso é muito necessário, eu preciso. A partir desse momento que eu apresento a planta de sobreposição, que é o termo adequado, ocorrem as notificações dos titulares e confrontantes, aí é feito o levantamento, no próximo passo, no passo a passo, ocorre o levantamento topográfico, chamado levantamento topográfico
planialtimétrico, tá? Esse é o nome correto, hein? Cadastral, que é o georreferenciado, né? Depois disso, vai ocorrer os estudos técnicos, e esses estudos técnicos são preliminares, né? Das desconformidades do imóvel, do risco, se houver, e também se é área de APP, área de preservação ambiental, área rural, área ambiental. Feito esse levantamento, existe a análise do projeto urbanístico e do projeto de regularização fundiária. Isso é a comissão de regularização fundiária que vai fazer. O próximo passo, a proposição de medidas, né, de obras necessárias, de deslocamento e compensações. E aí sim, a partir desse momento, chega aqui a emissão da certidão de regularização fundiária, acompanhada das demais peças técnicas, né? E é isso que eu vou pegar, vou requerer o registro no cartório. Lembrando que o memorial descritivo e o termo de compromisso também, faço o requerimento para registrar no cartório. Devo fazer também o cadastro do beneficiário da elaboração da lista, né, de certidão de regularização fundiária. A lista pode ser entregue depois em partes também, e aí eu passo o registro no cartório de imóveis, tá? Então, eu dividiria, para ficar bem didático, o primeiro passo da REURB é analisar se é caso de REURB, se existe essa comissão instituída, se essa comissão funciona, se ela não é só de fachada. Legal. Analisei, é o procedimento administrativo que eu escolhi, não judicial, não extrajudicial. Eu fiz o diagnóstico, né, do núcleo urbano informal e a classificação da modalidade de REURB. Lembrando que as primeiras atividades a serem realizadas nessa etapa é a delimitação, chamada delimitação poligonal do núcleo a ser regularizado. A segunda é a regularização de pesquisas cartorárias e a terceira é a elaboração da planta de sobreposição. Tá? Lembrando que a planta de sobreposição é a planta do perímetro do núcleo urbano informal que demonstra, né, as matrículas imobiliárias ou as transcrições atingidas de acordo com o resultado da pesquisa cartorária. Ok? A segunda etapa nós temos a etapa de notificações. São feitas buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio, né, dos domínios dos imóveis, inseridos total ou parcialmente na chamada poligonal, né, que delimita o núcleo a ser regularizado. O município deve ser notificado, esses titulares também, os seus confrontantes e terceiros eventualmente interessados, inclusive os responsáveis pela implantação do núcleo, né, assim como acontece no uso capião. E a terceira situação, a terceira fase do projeto, eu diria que o projeto de regularização de REURB, regularização fundiária, deve ser atestada, né, a viabilidade da regularização por pesquisas, diagnósticos, análises técnicas e jurídicas que passa a elaboração das peças técnicas do projeto, né, do projeto de regularização fundiária. E nessa etapa, gente, vai ficar bem claro isso, é importante explicar, são realizados o levantamento topográfico e o estudo preliminar das desconformidades do imóvel, né, das situações jurídicas, urbanística, ambiental do imóvel também. Lembrando que o levantamento topográfico ele deve ser, guarde isso, hein, gente, essa palavra é mágica, hein? Planialtimétrico, tá? Esse é o termo que nós vamos usar. Tem que ser feito dessa forma o levantamento topográfico, e cadastral inclusive, com o georreferenciamento, né? Então também isso é importante. Acompanhando sempre planta do perímetro, descrições técnicas das unidades imobiliárias e outros levantamentos georreferenciados também eventualmente, tá? A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional, essa é uma dica que eu dou, senão você não consegue aprovação, e o registro no cartório da certidão de regularização fundiária. A planta e o memorial descritivo deverão sim ser assinados por profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade técnica, a chamada ART, quando o responsável técnico for o servidor ou empregado público, tá? O quarto ponto que eu quero rever com você é o cadastramento, os cadastramentos necessários, né? É fundamental que se faça, gente, isso é muito importante, senão a gente acaba errando, que se faça o cadastro social das famílias que ocupam o núcleo a ser regularizado. O professor, eu fui contratado para treinar os servidores, né, de Campinas, e muitas perguntas foram feitas pelos procuradores. Eu tive a honra de ser contratado para dar esse treinamento a respeito de regularização fundiária. E a grande dica que eu dou, isso foi objeto de discussão na aula, mas isso é fundamental, faça o cadastro social das famílias que ocupam o núcleo a ser regularizado quando são levantadas as informações dos ocupantes beneficiados pela REURB e você consegue o registro com facilidade. Então, uma dica que eu dou, chamado pulo do gato, né? Então presta atenção nisso. A aprovação da REURB, gente, outro ponto importante, a aprovação da REURB deve ser aprovada por ato formal do Poder Público Municipal em que estiver situado o núcleo a ser regularizado. E a decisão deve ser dada publicamente, ou seja, publicidade, principalmente no que se refere à aprovação do projeto de regularização fundiária, inclusive as obras, né,
obras e serviços que devem ser executados, identificação também de cada ocupante, isso é necessário também, de cada ocupante e do respectivo direito real consagrado por ocasião da REURB, tá? O sexto passo, né, é o registro cartorário. Não adianta eu conseguir fazer a REURB, entregar todos os documentos, conseguir a aprovação, conseguir a expedição da certidão de legalização fundiária, não levar no cartório ou não conseguir registrar no cartório, porque é o que acontece, hein? O que acontece, depois você vai ter que se virar, vai ter que fazer outra coisa, talvez uso capião, mas acontece. O registro cartorário, gente, é recebida a certidão de legalização fundiária, o oficial do cartório de registro de imóveis deve efetuar todos os atos de registro até a constituição do direito real no nome do beneficiário, mas, para tanto, deve adotar sim um memorial descritivo apresentado no âmbito do projeto de regularização fundiária, averbando na matrícula existente, independente de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de disponibilidade ou remanescente, tá? Esse é um ponto importante. Mais um ponto que eu queria falar com você também é o trabalho social, né, gente? O trabalho da REURB é um trabalho social, compreende as ações de sensibilização, mobilização e informação e capacitação também da população. É um trabalho social, por isso é gostoso, né? Quando você consegue fazer a REURB, é gratificante, né? Então é bem interessante. Então nós temos então dentro desse estudo a REURB, o processo de REURB, o processo de regularização fundiária. A REURB ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Esse é o grande objetivo. A REURB, gente, promovida mediante a legitimação fundiária, somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais, comprovadamente existentes na forma da lei, né? O artigo 22 esclarece muito bem isso. Então, isso é importante. REURB-S e REURB-E são conhecidas. As vantagens da regularização através da REURB é a rapidez, né? O loteamento integrado, a planta oficial da cidade, também a documentação do terreno, direito de propriedade reconhecido e segurança jurídica, implantação da infraestrutura, ruas oficializadas, nomeadas com CEP, comercialização dos imóveis, né, prestadores de serviço, impedimento de ação de oportunistas também de vender, dupla venda, tripla venda. Então, várias situações a REURB nos entrega, né? Quero fazer um elogio também à prefeitura de Caçapava. Também conseguimos fazer de várias REURBs. Então, tem muitas prefeituras, muitos municípios que estão mandando muito bem, né? No que diz respeito à REURB e funcionando de acordo dentro do que a gente precisa. Isso é bom, isso nos ajuda muito, tá? Então, é interessante. Legal. Então, a REURB, nós já sabemos aqui que é a regularização fundiária. Sabemos que o advogado pode usufruir dela em diversas situações. Entre essas situações, vale a pena sempre você analisar se cabe REURB naquele município e usar, né, gente? Muita gente pensa no uso capião extrajudicial, mas não é caso de uso capião extrajudicial. Então, vamos ficar atento em relação a isso, tá? Quando nós falamos de REURB, vale a pena falar que os honorários que são cobrados normalmente é o mesmo valor, é considerado um uso capião administrativo, por isso os honorários advocatícios eu tenho esse custo também, tá? Então, isso é importante. Trouxemos todos os aspectos aqui em relação ao requerimento, tá? Requerimento, fato, fundamento e pedido. O endereçamento ao cartório de imóveis competente, mas fato, fundamento e pedido. O fato, a origem da posse, a origem do possuidor em relação à conexão fática. Vou trazer também na REURB o direito. O direito eu vou trabalhar com a lei da REURB. E o pedido é o pedido de deferimento. Tá? Então, é muito simples nesse sentido. Tá? Legal. Então, chegamos aqui ao final. Eu vou liberar agora para as perguntas, hein? Vamos para a primeira pergunta aqui. Vamos por link para ficar mais fácil. A pergunta do Rogério. Rogério que é defensor público aqui, aluno da nossa pós também e participante do nosso grupo de estudo. Rogério, fica à vontade, Rogério. Vamos lá. Rogério pergunta aqui, não sei se todo mundo está ouvindo o áudio do Rogério. Rogério pergunta, quais os documentos que eu preciso na regularização fundiária, professor Júlio? Eu falo sempre, Rogério, que os documentos que você usa no uso capião judicial e extrajudicial são os documentos da REURB. São os documentos da REURB. Planta, memorial descritivo, a topografia, matrícula atualizada da área maior, se for uma fração ideal. Eu preciso certidão do instruidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, provas da posse, provas do animus domini. Eu vou levar isso para a REURB, sim. É importante levar, tá? Importante. Então, vamos lá. Legal. A Neuza está perguntando, professor Júlio, com a regularização fundiária é possível solucionar quais problemas? Primeiro é a propriedade, né? Primeiro é a propriedade. Você consegue entregar a propriedade para o seu cliente, assim como o uso capião entrega.
mas você consegue resolver também parcelamento irregular do solo, você consegue resolver a falta de infraestrutura essencial, você consegue resolver a ausência de propriedade formal dos ocupantes e há irregularidades urbanísticas e ambientais também. Acho que é um outro ponto importante. O Edilson está perguntando aqui, professor Júlio, atualização do cadastro imobiliário. Deixa eu falar isso para você, Edilson. Com um cadastro imobiliário atualizado, as políticas públicas podem ser planejadas de forma mais adequada, né? Esse cadastro é simples, então o cadastro correto dos contribuintes torna a arrecadação tributária mais eficiente e o cadastro das edificações permite ao município controlar a existência de obras ilegais. Por isso a REURB, eu falo que ela mata dois coelhos com uma cajadada só, porque ela regulariza para quem tem interesse em regularizar, mas resolve questões tributárias também, municipais, econômicas, né? O Elias está perguntando aqui, o aumento da arrecadação no município envolve? Com certeza, Elias. Com certeza, o imóvel regular envolve, né? O Moisés, professor Júlio, oficialização do sistema viário e da indicação das quadras e lotes. Isso acontece na REURB? Após a REURB, os logradouros, né, como são chamados, bem como as quadras, os lotes, passam a ter denominações oficiais, né? E isso acaba facilitando a localização dos endereços dos imóveis no município, possibilitando, inclusive, adoção de placas, de nomenclaturas de ruas, então, com certeza. Olha a doutora Tereza, que, se não me engano, é escrevente, né? Professor Júlio, controle do patrimônio público municipal com a REURB? Respondendo sua pergunta aqui, com a REURB, as áreas públicas municipais, ruas, praças, bosques, escolas, creches, etc., são matriculadas no registro de imóveis, né? Então, isso aprimorando o controle do patrimônio público imobiliário e permitindo que a municipalidade possa adquirir ou acessar convênios, né, ou recursos que exijam o patrimônio formal dos bens imóveis, tá? Então, importante também. O doutor Elias está perguntando aqui a valorização dos imóveis. O imóvel regularizado é valorizado, né, Elias? Com certeza. Impulso na economia, mitigação de conflitos fundiários, com certeza ajuda muito. Hoje nós temos, o Douglas está perguntando aqui, professor Júlio, as modalidades existentes. Então nós temos a AS, né, lembrando que a AS é a mais utilizada, não gera custo nenhum, porque é social, e é específica, mas hoje também existe o entendimento que existe a mista, né, então existe o entendimento também. Tem discussões, alguns entendem que não, mas existe sim, porque eu já consegui fazer. O Fernando está perguntando aqui, professor Júlio, qual o papel do município na REURB? O município tem um papel principal, né? Porque o município tem que ter a comissão de organização fundiária instituída, devidamente treinada. O professor vem fazendo muitos treinamentos online, dando muitos treinamentos para servidores. Então, tem que ter. É o papel, porque é dali que vai sair a certidão de organização fundiária, o deferimento e a certidão. O município tem o papel de processar a regularização fundiária com a atuação do requerimento, né, do legitimado, que deverá classificar a modalidade da REURB no prazo de 180 dias, sob pena de enquadramento automático. Inclusive, enquadramento automático se não classificar dentro de 180 dias. Também, o município também tem o papel de verificar se o projeto de regularização fundiária atende os requisitos legais, hein, gente? Isso é importante também, quando for o caso, determinar a sua adequação. Tem também o papel de confirmar, identificar os ocupantes, notificar os titulares de domínio. É o município que faz, né? Dos imóveis antigos. Os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes, os terceiros eventualmente interessados. Então, tem um papel primordial, né? Eu falo também, outro papel também, até falei com um procurador, um aluno meu, decidir deferindo ou não a REURB solicitada no caso de deferimento, aprovar a proposta de soluções de questões ambientais, urbanísticas e também de reassentamento, né, dos ocupantes, quando for o caso, também, né? Expedir certidão de organização fundiária, que é a CRF, quando deferida a REURB, ela tem que ser expedida, senão não adianta nada o processo da REURB, né? Tem que ser apresentada posteriormente no registro de imóveis. E outra função também, podemos esquecer, que é expedir, quando for o caso, títulos administrativos, né? A gente esquece, mas tem a legitimação de posse, tem a legitimação fundiária, tem a concessão de direito de uso, tem a concessão de uso especial para fins de moradia, para os seus ocupantes, então tem tudo isso, né? Legal. Nós já sabemos quem pode. Eu diria que são 7 passos. Requerimento dos vitimados, processamento administrativo do requerimento. 3, elaboração do projeto de regularização fundiária.
4, saneamento do processo administrativo, se vai sanear, documentos estão faltando. 5, decisão da autoridade competente, que é mediante ato formal o qual se dará publicidade. 6, expedição da CRF, que é a Certidão de Organização Fundiária pelo município. E 7, o último, né, o registro da CRF do projeto aprovado da relação fundiária. Lembrando que o processamento administrativo do requerimento existe a conferência do prazo para a manifestação dos titulares dos direitos reais sobre o imóvel e dos seus confrontantes. Em relação ao registro de imóveis, feito pelo registro de imóveis, oficial de registro de imóveis, em que se situa o imóvel, né? O núcleo urbano informal consolidado. Ok? Requisitos. Olha a pergunta interessante aqui do Miguel. Professor Júlio, quais são os requisitos? Os requisitos do projeto de REURB, vamos classificar juntos aqui. Para atender a legislação, o projeto de legislação fundiária deve conter levantamento topográfico georreferenciado, subscrito por profissional legalmente habilitado acompanhado de ART ou RRT, que demonstra as suas unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizados do núcleo a ser regularizado. Acho que são os principais requisitos. Aí vem a planta do perímetro, note aí também, a planta do perímetro do núcleo urbano informal, com a demonstração das matrículas ou das transações atingidas, quando possível. O estudo preliminar das desconformidades, das situações jurídica, urbanística e ambiental. Projeto urbanístico e memorial descritivo. Acho que seriam os requisitos principais. Também, gente, proposta de soluções para questões ambientais também. Urbanísticas também. O estudo técnico para atuação de risco, quando for o caso. O estudo técnico ambiental, quando for o caso também. Cronograma físico de serviços e de implantação de obras de infraestrutura. Compensações urbanísticas, que é muito comum. Ambientais e outras, quando houver, né, definidas por ocasião da aprovação do projeto pela legislação fundiária. Não esquecer também do termo, né, gente? O termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis públicos ou privados pelo cumprimento do cronograma físico. Isso é importante. Gostei da pergunta, viu? A Maria está fazendo uma pergunta aqui, professor Júlio, em relação à infraestrutura para a aplicação da REURB. Apesar, Maria, de todas as mitigações trazidas pela lei, para a aprovação da REURB no rito comum, é necessário existir ou prever, né, a implantação da seguinte infraestrutura. Eu diria que a rede de energia elétrica domiciliar, sistema de abastecimento de água potável e a coleta de tratamento de esgoto sanitário, coletivo individual, soluções de drenagem também fluvial, quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelo município em função das necessidades locais e características regionais também. Isso é importante. O Elias, outra pergunta. O Elias está inspirado hoje, hein, Elias? O Elias está falando aqui, professor Júlio, e os marcos temporais? Eu diria que a depender da data da consolidação do núcleo, né? Algumas particularidades devem ser observadas, né? Em núcleos anteriores a 19 de dezembro de 79, aplica-se o rito da REURB inominado, com base no artigo 69 da Lei 13.465 de 2017, dispensando a apresentação de georreferenciamento, estudo técnico-ambiental, projeto de regularização fundiária, quaisquer outras manifestações, aprovações, licenças e alvarás. Né? Em núcleos posteriores do dia 22 de dezembro de 2016, os ocupantes não poderão ser titulados por legitimação fundiária. Né? Então, é importante lembrar isso. O Rogério está perguntando qual o papel do registro de imóveis. Registrar, Rogério, registrar. Mas para especificar, a legislação inclui o registrador de imóveis somente quando, no passo final, né, da finalização do procedimento administrativo, e nesses termos caberá ao registro de imóveis, diante da apresentação da certidão de organização fundiária, abrir uma matrícula para o núcleo urbano informal, consolidado, caso não exista, né, senão posso averbar. Averbar a ocorrência das matrículas antigas, né, atingidas pela REURB, vai deixar de existir. Registrar, até para evitar fraude também, né, gente? E registrar a certidão de organização fundiária, além de abrir matrículas para as unidades regularizadas e registrar também os títulos expedidos em favor dos ocupantes. Acho que o principal, o papel do cartão é esse, né? O Moisés fala aqui, professor Júlio, no entanto, durante o procedimento administrativo, o registro de imóveis tem o papel de certificar a existência de imóveis matriculados que serão atingidos pela REURB. Olha só, é importante que as solicitações de buscas apresentem o máximo de informações possível, né? A exemplo das denominações atuais e anteriores dos seguintes endereços: logradouros, que compõem o núcleo, bairro, fazendas que dê origem ao núcleo, área maior, né? Antigos proprietários ou parcelador faltoso, então é importante sim.
Temos o artigo 1365, né, das normas de procedimentos notoriais, né? Verdade. No seu estado. O Felipe está perguntando, por onde começar? Analisando se esse procedimento é cabível. Para isso é importante analisar se existe a comissão devidamente instituída, né? Acho que é o principal. É necessário, acho que, primeiro ponto, né? Analisar se os núcleos urbanos informais consolidados sejam identificados para em seguida serem especificados os procedimentos aplicáveis a cada um deles, pois eles variam de acordo com a especificidade de cada caso, né? Os núcleos urbanos informais consolidados antes de 19 de dezembro de 79 podem ser regularizados pelo procedimento de regularização fundiária urbana inominado, hein? Então não esquece disso. Os núcleos informais consolidados possuem apenas problemas de titulação dos ocupantes, né? E podem ser regularizados de forma simplificada, sumária. Importante também. Você uma pergunta aqui, ficou um pouco confusa, mas você falou de financiamento. Para as localidades sem recursos, é importante mencionar que há diversos programas no âmbito do governo federal que podem ser acessados pelo município, né? Estados, entidades civis sem fins lucrativos, defensorias públicas, então tem vários. Programa de regularização fundiária e melhoria habitacional, programa moradia digna, e aí vai, né? Tem vários. Né? Vamos lá, vamos fazer algumas desmitificações aqui, tá? Sobre a REURB, hein? Importante. Tem que fazer desmistificações aqui, importante. A REURB independe, gente, de lei ou decreto municipal, a averbação prévia do cancelamento do cadastro do imóvel rural, também depende, hein? O núcleo urbano informal consolidado está localizado no perímetro urbano, em área de expansão urbana ou de urbanização específica. Também depende a REURB de comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias. E também depende de anterior demarcação urbanística ou haver observância do tamanho mínimo do lote atestado, tá? Então é importante falar sobre isso. Não pode ocorrer REURB. Ó, o Renato fez uma pergunta aqui. Quando não pode ocorrer REURB? Áreas indispensáveis à segurança nacional, de interesse de defesa, não pode. Unidades localizadas em área de risco, né, insanáveis, há necessidade de realocação, não cabe REURB. E áreas localizadas em unidades de uso sustentável que não admitem a regularização ou unidades de proteção integral, tá? Também não cabe REURB, anota aí, casos de empreendimentos novos, que são núcleos de informação que submetem à lei 67 e 66 de 79 e também a 4.591 de 64, não cabe. Não se exime REURB também a responsabilidade administrativa, criminal ou também civil, tá? Dos proprietários do terreno, loteadores, incorporadores, que tenha dado causa à formação de núcleos urbanos informais, hein, Renato? Importante, hein? Legal. Bacana. Parece que não, gente, mas ó, a título, né, de conhecimento, em Vitória da Conquista na Bahia, 4.200 registros através de REURB-S. Ilhéus, 352 registros de REURB-S. Então, parece que não. São Paulo, ó, 18.460. Então, parece que não, mas a REURB funciona muito bem, hein? Funciona muito bem. Legal, chegamos ao final da nossa aula, do nosso estudo aqui com muito carinho. Obrigado a você que acompanhou. A ideia é essa. Todos os links estão ativados aqui. As perguntas foram respondidas. Vou liberar a todos aqui. Mas é importante conhecer a REURB, tá? Muito obrigado a todos. Parabéns todo mundo que participou do grupo de estudo. Lembrando que esse grupo é o grupo de encerramento desse ano. Mas nós temos o encontro sempre todas as quartas-feiras, das 19 às 22, né? Um grupo de estudos na temática do curso, tá bom? Um abraço, obrigado e até a próxima, gente. Muito obrigado.